Olá, internauta ligado no facebook.com/, Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV, a plataforma de vídeos do Repórter Diário aqui na internet. E como você sabe, sexta-feira é dia de live aqui no RDTV, é dia de entrevistar mais um político aqui da região do ABC Paulista. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos falar com o nosso integrante aqui do RDTV, Samuel Boss. Boa tarde, Samuel. Ponto esquerda. Ponto esquerda. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, pessoal da técnica. Boa tarde, vereador Amaury. Boa tarde, Samuel. Isso aí, apresentando o Amaury Dias, vereador de Ribeirão Pires, ele que é filiado ao PV. Amaury, boa tarde, bem-vindo aqui ao RDTV. Muito obrigado pela recepção, pelo convite, né? Fico honrado de estar aqui, né? Eu até comentei com o Samuel ontem, falei, poxa, tinha uma vontade imensa de estar participando aqui do programa de vocês. E vira e mexe, o pessoal de Ribeirão Pires pede para vir vereadores aqui, secretários, o próprio prefeito, Kiko, sempre tem muito pedido aqui. Então, o pessoal de Ribeirão Pires pode aproveitar e também participar dessa entrevista através da caixa de comentários dessa live. O Samuel e eu, a gente vai acompanhar aqui durante a live as suas perguntas, os seus questionamentos, e a gente vai passando aos poucos para o Amaury. Só que antes de começar a entrevista propriamente dita, a gente só vai fazer um destaque ao RD impresso dessa semana, que novamente destaca a questão da febre amarela. A região vacina apenas 30% contra a febre amarela. Aquilo que a gente já tinha dito na semana passada em relação à baixa adesão das pessoas para tomar a vacina, principalmente pelo medo, né, de algum tipo de reação e que possa acontecer, culminou nessa baixa vacinação, né? Então, só 600 mil pessoas, mais ou menos, que foram vacinadas, do total de 2.700.000 aqui na região. Então, se você ainda não se vacinou, aproveite, se vacina. A maioria das cidades, a campanha vai até o dia 17, algumas até o dia 24. Então, procure o posto de saúde, a UPA, os locais de vacinação aí da sua cidade. Você aproveita, vão ter técnicos ali informando se você pode ou não tomar vacina, quais são os riscos ou se não tem risco. Então, fica tranquilo que você vai ter todas as informações nos postos de saúde. E assim a gente consegue disseminar essas dúvidas, né, que existem em relação à febre amarela. Né? Não sei se você, como vereador, recebe muita dúvida em relação a isso. Mas no início, né? Agora até que aquilo que você falou, boa parte da população já... Quem não se vacinou, quem não estava com medo da febre amarela, ainda não se vacinou. Quem estava com medo já se vacinou. Lembrando que essa semana foi constatado o primeiro caso de febre amarela que foi pego aqui no ABC, né, lá em São Bernardo do Campo. Então, a doença do mosquito, o hemagogos, né, que é o mosquito que transmite a febre amarela, já chegou aqui no ABC, então está na hora de todo mundo ou se tocar logo de vacinar ou vai ficar doente. Bom logo, né? Bom seria se ele não voasse, se ele andasse só de metrô, né? Que aí a gente sabia que ele não ia para lugar nenhum aqui no ABC. Aqui no ABC, né, velho? Mas você estava falando que um amigo seu, né? Amigo meu. O caso de Ribeirão Pires. Né? Isso, é um amigo meu, Wilson, né? Ele está em estado, né, grave, né? Até que pedir orações aí para esse meu amigo, só que ele pegou em Mairiporã, né? Ele viajou até lá com a esposa, ele acabou pegando essa doença, né? Mas fé em Deus, ele vai dar tudo certo, ele vai superar. Ele está se tratando onde? Ele está no Hospital Lefort, ele fez o transplante já de fígado. Nossa. Né, e está recuperando. Está na luta, né? Cada dia uma luta diária, a gente vem conversando, né, com os familiares, tá? Mas vai dar certo. Esperamos que dê muito certo para ele. Lembrando que Mairiporã foi a cidade que mais teve casos aqui em São Paulo, né? Mais de 90 casos, inclusive atingindo até a questão de turismo de Mairiporã, que caiu mais de 60%, porque as pessoas estão com medo de ir para lá e pegar essa doença. Então, se você for viajar no carnaval aí, também fica a dica, se vacine logo. A gente já vai mandando aqui abraços para algumas pessoas que estão curtindo a nossa entrevista. A Cláudia Gomes, né? Cláudia Gomes que foi a primeira aqui a curtir, já tem muita gente também compartilhando, mas vamos começar falando de Ribeirão. Queria começar falando sobre a sessão de ontem. Para quem não sabe, ontem em Ribeirão Pires, entre as pautas para os vereadores votarem, saiu o projeto de lei para que a prefeitura mandasse editais, licitações, contratos, com 15 dias de antecedência para avaliação do legislativo. Até seria mandar de forma eletrônica, ou seja, não gastaria nem papel para esse tipo de questão, só que a proposta acabou não saindo, não aprovada, né? Como é que foi a situação lá dentro? Como é que foi conversada essa questão? Porque é uma questão de transparência, essencialmente, né?
Então, assim, o que causou bastante estranheza, porque foi um projeto que foi da casa, né? Então, quase, se eu não me engano, 13 vereadores assinaram, né? Então, para a gente, porque foi conversado, é uma questão de transparência, não ia gerar ônus para o executivo, né? Ninguém está contra o executivo, não é isso, mas é uma questão de fiscalizar e de transparência. Acho que ficaria um legado para a cidade, né? Esse projeto, mas infelizmente aí na hora, pior que mudaram de opinião, né, na hora da votação e não justificaram, né? Isso que ainda O projeto foi rejeitado. Foi apresentado e teve assinatura dos próprios vereadores, que depois, alguns deles, rejeitaram o projeto. Assinou o projeto lá o vereador Danilo da Sopa, o Edmar, né, que é o Edmar Aerocar, né? Vereador Flávio Gomes, o vereador João Lessa, o vereador Zé Nelson, o vereador César Ferreira, Rubens Fernandes, o Silvino, que foi um dos que deu para trás, o José Nelson, o vereador José Geraldo, que é o G do Aliança, o Humberto Dorto, que é o amigão, e aí teve a assinatura do presidente, né, que é o Rubão, a Mauri e o Anselmo. Então, foram os vereadores que apresentaram, só que 7 desses vereadores que apresentaram, na hora do voto, eles, logicamente, numa conversa com o governo ali, né, eles recuaram nessa proposta. Mas não se tem nem informação dos motivos para terem não tem. rejeitado esse tipo de projeto? E ontem até foi um clima até pesado na sessão, porque justamente assim, a gente entendeu o porquê. Né? O porquê, mas você já respondeu. Né? Vocês já responderam. Bom, o motivo deve ter sido o mesmo da pauta da reunião lá na feira, né, entre o prefeito e o Danilo, né? Deve estar em jogo ali, logicamente, a governabilidade, e a governabilidade se faz com espaço, né? Mas o que está acontecendo em Ribeirão Pires, você que vive ali nos bastidores da Câmara, para ter chegado nesse ponto de dar um clima tão pesado? Para quem não está muito ligado nos bastidores de Ribeirão Pires, nos últimos tempos, a ingerência do Executivo está sendo um pouco maior no Legislativo. O João Mancuso, que era o secretário de comunicação, virou secretário de assuntos jurídicos, se eu não me engano, né? Assuntos estratégicos. Assuntos estratégicos, ou seja, ele que faz a relação legislativo e executivo, basicamente. Toda hora ali na Câmara, toda hora ali colocando a posição do governo, e o clima mais pesado do que estava no ano passado. Também mais. Mas assim, o que estávamos conversando entre os outros 6 vereadores que votaram, né, até favorável ao projeto. Independente da ingerência do João Mancuso ou do prefeito, enfim, se é que existe, porque para a gente não, sabe, eles passaram o posicionamento dele quanto os outros projetos que queriam que entrasse com tramitação de urgência na sessão anterior, só que não analisou, a comissão não analisou, então vai ficar, nós respeitamos isso. Mas aí eu acho que vai de cada vereador, que é dono do mandato, né, aceitar uma ingerência dessa ou não. Né, se é que teve. Então, para mim, no meu caso, pelo menos, eles não tentaram se impor, né, de maneira alguma, mas talvez com os outros, e aí a conduta de cada um, né, é difícil, né, a gente falar do mandato de... O presidente mandou uma mensagem aí no o Rubão mandando parabéns para você aqui. Que parabeniza o presidente aí pela condução dos trabalhos, né, não sei se vocês acompanharam, né, que ele fez a Câmara fez uma devolução de dinheiro, né, que foi, acho que 511 mil reais, se eu não me engano, bastante, que devolveu, né? bastante. Eu pelo que eu andei olhando no portal da Transparência, eu vi que a tiazinha lá do café ganha pouco, que é copeira, era a profissão da sua mãe, né? Isso, minha mãe, então, exatamente. No próximo ano, Rubão, aumento de salário para a copeira e para o guarda patrimonial, que está 1.024 o salário do pessoal lá. Pô, não devolve os 511, devolve só 490 e pouco, dá um aumento para a copeira. Boa. Tá passado o recado. Assina o relator, acompanha o relator aqui. Mas voltando a falar do clima da Câmara, a gente sabe que vira e mexe acontece alguns altos e baixos, é muito natural dentro de cada legislativo, porém, Ribeirão Pires no ano passado, entre aspas, passou meio tranquilo, porque o Kiko também tinha os problemas dele com a justiça, que ainda não estava assim, 100% garantido como prefeito, depois que regularizou tudo ali no finalzinho do ano. Mas qual que é a diferença básica, assim, para todo mundo entender, do que tinha no passado e do que tem esse ano? Só para o pessoal entender como está o trabalho dos vereadores agora.
Olha, eu acho que a união dos vereadores nesse ano que mudou. Acho que o clima talvez está um pouco, entre aspas, mais tenso, até pela temperatura, né, dos vereadores, a mudança de alguns vereadores, que é o caso, que eu até queria deixar parabenizado o Danilo, tá, um jovem, o Edmar, o próprio Anselmo, o Rubão também, e o PC. Então, assim, eles... todo mundo falou, poxa, vocês se juntaram agora é um grupo. Agora é um G7. Grupo. É um G7. Não, a gente está pensando junto, trabalhando junto. Né? O que não é fazendo oposição, não. O que é bom para a cidade. O que é bom para a cidade, nós vamos... E eu achei legal que eles estão animados também. Eles eram... É uma coisa mais... É a primeira vez no legislativo, acho que do ABC, que existe isso. Porque o seu partido é da base, né? Da base. O partido do professor Amauri, do Danilo e do Edmar, que é PV também. O Rubão, partidos da base. O Rubão foi eleito de uma certa forma pelo governo. E vocês estão num posicionamento mais independente, ou seja, tentando, de uma certa forma, trazer a prerrogativa da independência dos poderes. Exato. Mas aí, de uma certa forma, vocês estão numa tensão de queda de braço, né? Sim, eu estou nessa toada desde o primeiro dia de mandato. Né? Então, muitos me questionavam, até, poxa, Amauri, mas você é do governo, você é oposição? Eu falei, não sou oposição. Eu sou independente, eu tenho que honrar os votos, né, que eu tive. Né? Eu prego que eu faço uma política diferente, mas não tentar fazer, pelo menos tentar impor isso, aí fica complicado. E agora é bacana que nós conversamos, teve até por conta do projeto que eu apresentei ano passado, então a gente, né, se afastou muito, me afastei muito de alguns outros vereadores, agora a gente lavamos a roupa suja e vamos seguir, porque Ribeirão... Cada projeto lá, na verdade, cada projeto está tendo um tensionamento diferente. Isso. Porque, às vezes, se juntam numas ideias para um projeto. Agora, o que aconteceu ontem, na verdade, essa ideia que teve a assinatura dos 14 vereadores, né? 14 que teve, e o posicionamento depois foi o contrário. De onde surgiu a ideia desse projeto? Que aí é onde a gente quer entender. Para eles assinarem, de uma certa forma, vocês se reuniram ou passaram... É a ideia do projeto para esses todos os vereadores. Né? Isso. Foi de conversas já do ano passado, até no gabinete do Amigão, do Edmar também. Né? Então, saiu da conversa desses dois gabinetes. Né? E aí nós fomos conversando entre nós, entre todos os vereadores, e achamos interessante que, como o projeto foi rejeitado, que nós não vamos mais fiscalizar. Pelo contrário, vamos continuar fiscalizando. Mas esse projeto seria uma ferramenta muito mais fácil, né, porque, por exemplo, tem alguns contratos que a gente faz requerimento, mas aí vem uma demora muito grande. Como que a gente vai acompanhar? A gente pode cobrar ou não? Quantos médicos tem que ter na UPA, se a gente não tem um contrato? Como que a gente vai chegar lá na UPA lá e verificar, opa, tem 3 médicos, não, são 4? Né? Então... Mas esse contrato da UPA, no caso de saúde, ele está é licitação ou é emergencial lá? Está no emergencial. Desde quando? Está desde, acho que se eu não me engano, desde o mês de março do ano passado, se eu não me engano, março ou abril. Então, aí que tá. Isso que gera esse ponto de interrogação. Né? Por quê? Então, se esse projeto de lei fosse aprovado, né, não teria ônus para a prefeitura, 15 dias a gente receberia ou aditamento ou renovação de contrato. Hoje, eu não sei falar qual que é a situação. Acho que isso tudo acaba sendo causado pela falta de uma base correta para o portal de transparência. Cada cidade faz de um jeito, cada lugar faz de um jeito. Tem lugares que eles abrem tudo. Do salário do funcionário menor ao maior contrato possível. E tem cidade, não, isso aqui não vai, passou 5 anos, tira do portal de transparência, e mesmo que você entre com um requerimento no acesso à lei de transparência, mesmo assim você não consegue. Então essa falta de base também ajuda que muitos projetos desses acabam não seguindo, né? O prefeito tem, não, eu faço do meu jeito, a transparência que me convém, né? Então, O grande questionamento que eu faço em relação a esse projeto porque nossa função é olhar
portal da transparência e olha lá e tal. Às vezes está muito claro, às vezes você tem que baixar documento por documento para analisar. Mas assim, no caso, a prefeitura seria fiscalizada pela Câmara. E os contratos da Câmara, como que vocês fariam? Não teria que estar integrado também, de repente, nesse contrato, assim, olha, já que é o coletivo que vai analisar a prefeitura, esse mesmo coletivo, ou os vereadores também, todo contrato, aditamento, carta convite, bilhete para a morada, passa pelo... Também seria interessante. Acho que quanto mais transparência, né, é melhor. Hoje nós políticos, né, a gente tem que provar que nós somos honestos todos os dias. Né? Infelizmente ou felizmente, tem que ser dessa forma. Então, assim, se tiver transparência, né, não sei se você lembra, no início do ano a gente éramos conhecidos, eu e o Amigão, como vereadores de Facebook, certo? Não sei se você lembra. Os 2 vereadores de Facebook de Ribeirão, porque tudo que nós fazíamos, nós colocávamos no Facebook. Vocês estavam numa dupla. Uma dupla. Né? Estamos ainda, né? Agora, né? E o que acontecia na prática? A gente estava querendo prestar contas para a população. Então, a gente colocava lá, é marqueteiro, estávamos prestando contas, dando transparência. É uma nova geração. Uma nova geração. Trabalha com a rede. E hoje até os mais antigos vereadores estão aderindo no Facebook, estão com logo. Então, assim, são algumas mudanças que a gente até fica feliz, é gratificante, entendeu? Você vê que em Ribeirão coisas que não tinha que agora está tendo. Então a gente vai plantando, questão de plantar sementinha. Então isso está valendo a pena também, mas acho que quanto mais transparência, essa é uma dica boa. Não, eu digo isso porque assim, hoje saiu no diário, né? Saiu a matéria, e aí houve o contraponto do jornalista que perguntou sobre a Câmara e colocou lá pro Rubão se ele tinha feito contrato emergencial, né? Ele disse que não, mas tinha 4 ou 6. 7, eu acho, que está na matéria do diário. Então, assim, de uma certa forma, a Câmara também precisa dessa fiscalização de um coletivo, né? Perfeito. E aí colocar isso também, porque dá a impressão, logicamente, que esse aqui não é o editorial do Repórter Diário. Estou dando a minha opinião como jornalista aqui da casa. Eu digo que aí fica aquela coisa assim, não, vamos fiscalizar a prefeitura, mas quem fiscaliza a Câmara? A Câmara também precisa do... Vou levar também essa sugestão para o presidente, tenho certeza que também ele vai acolher. Mas ele mandou a mensagem aqui dizendo assim, fala que o dever do vereador é investigar, que ele bateu muito isso no vídeo, né? Isso, bateu. Realmente né? Por isso que não deu para entender. Como votar contra um projeto desse? Não? Vai entender, né? Vamos aproveitar aqui e mandar uns abraços para o Tadeu Moreno, que te parabeniza, a Adriana Souza também, a Paty Silva. E o Nilson Aparecido mandou uma pergunta, fala assim, Mauri Dias, boa tarde. Na política de Ribeirão Pires, você acha que a oposição vai ultrapassar a base aliada do governo Kiko? E considerando que essa base independente, vocês, os 7, né, seria uma base de oposição, e que a princípio faltariam mais 2 para ter a maioria na Câmara. Você acha que vai chegar nesse ponto dessa base independente, ou como ele coloca ali, como ele olha, de base oposicionista, vai ter maioria na Câmara? Você sente essa tendência? Boa tarde, Nilson. Olha, a gente está aberto, né, vamos assim dizer. Quem quiser, os demais vereadores que quiserem fazer uma política transparente, também participativa, está aberto. Então, assim, é difícil, eu acho difícil, né? Tem alguns que querem fazer parte, né? Mas fica em cima do muro, né? Na verdade, a base aumenta, né? A oposição aumenta no 3º ano. Acho que é muito difícil. Esses 2 primeiros anos de governo. Agora que o Kiko tem o orçamento dele, o ano que vem também, que já tem a cara da administração do governo, acho difícil chegar. Mas, a não ser que aconteça esses episódios que você não tem controle, né? Que é o que aconteceu com o Danilo, que de uma certa forma o governo veio para cima e jogou ele para a oposição. Se acontecer isso. Mas isso não é legal, né, para a cidade. Então, a gente está querendo manter o diálogo justamente para contornar isso e também não ficar com esse ar de oposição. Né? Não, a gente quer somar com o governo. Só que para somar, a gente também tem que ser ouvido. Né? Dar nossas sugestões, coisa que às vezes falta um pouco. Né? Mas, no governo do Saulo, havia uma famosa reunião, quase que semanal, lá na prefeitura. Né? Os vereadores iam até o gabinete e tinha uma reunião meio que semanal, quase que semanal.
Vocês têm tido esse tipo de reunião ou Não. com o governo? Não. Ano passado nós tivemos uma reunião. Na verdade foi até um almoço, né, com todos os vereadores, mas não teve. O que acontece é uma reunião pré-sessão, que um membro do executivo, né, fala sobre os projetos, né, que iam ser apresentados. Na maioria deles era aqueles de regime de urgência, que a gente batia na tecla, que isso não é certo, não é correto a gente votar um projeto com 1 hora, analisar um projeto em 1 hora. Então essas eram as únicas reuniões, né, que tinham todos os vereadores com o prefeito. A questão engraçada é que cada cidade esse tipo de situação funciona de maneira diferente. Por exemplo, São Bernardo, desde a época do Dib ainda como prefeito, sempre tinha essa história de projeto que chegava com 1 hora de antecedência para a Câmara. Na gestão do Marinho, quantas e quantas vezes a gente não ia saber do projeto na hora, quando a gente olhava o original, né, protocolado, estava lá a data, a hora, 8h30 da manhã, a sessão começava às 9h. Então, no caso de São Bernardo, ia passando, porque tinha maioria, existia a maioria do governo sempre, como hoje tem, no caso do prefeito Orlando Morando. Então, não existe exatamente uma reclamação, porque todo mundo já fez isso, então já virou uma estratégia. Um ponto comum. Um ponto comum, mas no caso de Ribeirão Pires, com urgência sempre classicamente teve problemas. Santo André, que se chega com urgência, tem problemas. São Caetano, apesar da sessão ser um pouco mais calma na maioria das vezes, mas às vezes tem problema essa questão de chegar na urgência, porque você aprova uma situação sem ler, basicamente, sem a convenção ali das comissões, né, sem a comissão fazer análise, sem um parecer técnico ali escrito, é só falar. Então, isso que nós brigamos, e no ano passado, em uma das sessões, né, que nós colocamos isso, pedimos adiamento de um projeto e perdemos, né, nessa questão, porque a maioria, né, estava com o governo, e um vereador, eu lembro, inclusive, que ele falou: Mauri, esquece, na tribuna, esquece, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, não adianta você se estressar por conta disso, isso foi em tal governo, no governo do Clóvis, foi no governo do Saulo, foi no governo agora do Kiko, isso é normal, é comum. Eu lembro que até o vereador Anselmo falou: se isso for comum, se isso não mudar, mudo eu saio, eu não vou ser mais vereador, enfim. E na semana passada, graças a Deus, teve discernimento, até a comissão, que foi a questão do Danilo, do Edmar e do Paixão, né? Eles chegou de última hora, eles não tinham analisado a tempo, era um repasse para as entidades, né? Então para você ver que não era nada, vou barrar, porque nós estamos fazendo oposição, sempre com responsabilidade, que a gente sempre conversa nesse sentido. Eles chamaram uma sessão extraordinária que foi na segunda-feira, para poder votar o projeto e a comissão efetivamente analisar. Então isso foi bacana. Então a gente já viu que surtiu uma mudança, né? E tomara que persista dessa forma, né? Foi o que a gente sempre falou, nunca tentar usar para, vamos tentar barrar, segurar um projeto do prefeito. Não, isso também seria ruim, porque aí você está trabalhando contra a cidade, né? Eu acho que não analisou. Falei para eles: vocês têm o respaldo da gente, têm um apoio, né, efetivo, para vocês analisar com calma, assim como nós também temos que analisar o projeto na hora de votar. Inclusive, isso foi colocado para as entidades ali da discussão, né? Você falava abertamente no microfone, então nada contra ninguém. A gente vai, as entidades até se falava assim, vai se aprovar, mas a gente precisa dar um parecer para não ter problema lá na frente. Porque desculpe interromper, teve um problema com as entidades na época do festival que o Saulo enviou um projeto para a Câmara, mas eles esqueceram de colocar isso no projeto. Que 35% ia daquilo que arrecadasse, iria para... Ficou de boca e não tinha mais como pagar, porque não estava no projeto. Aí anunciou que os 35% do que arrecadasse no festival iriam para as entidades ficou todas esperando, precisamos do dinheiro, mas não podia porque não estava no projeto. Não, ainda dá muito Deixa eu só colocar aqui
A Tadeu tá parabenizando, a Adriana, é seu aniversário? É muito parabéns. Muito O parabéns. Rogério Luiz também está aqui. O Rubão está dizendo para mim que a qualquer hora eu posso ir na Câmara, tomar Não um só café, você, qualquer munícipe para pode. investigar. Eu só vou tomar café lá se você der aumento para a copeira. Pra copeira. Ó, Rubão, eu tô com ele nessa aí, presidente. Eu tô com ele nessa aí, presidente. Neia do Ivan, deve ser a Neia do Ivan mesmo. Né, do- Falando que você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. Patrick Alan, sobre o viaduto que seria construído, foi assinado em 2014. Com a verba com a verba liberada. liberada. E E nada nada feito. Seria bom ter uma investigação nas verbas liberadas. Na verdade, são convênios, São né? convênios que, às vezes, o dinheiro não chegou efetivamente. Na verdade, se tem um positivo do governo federal, mas aí é preciso de uma contrapartida da prefeitura, que é começar as obras. E que não está longe disso, né? Mas no caso, como ele colocou a data que é 2014, foi assinado esse convênio para a construção do viaduto, de lá para cá teve o corte no orçamento federal, então não é só esse viaduto que acabou perdendo dinheiro. Muitas cidades perderam esse convênio com o Tinha governo muito federal convênio da época do Saulo, que era o viaduto, a construção das casas populares na divisa de Mauá, acho que uma quadra, não, um centro esportivo No Jardim no Serrano. Jardim Serrano. Tem alguns convênios federais que vão sair, outros não. Né? mas basicamente está sendo mais comum, né? Quem está conseguindo verbas de financiamentos é aqueles que fazem diretamente com bancos ou com entidades internacionais, né? O CAF, o BID, aí eles conseguem com mais facilidade, mesmo tendo que passar para aprovação no Senado, no caso desses financiamentos internacionais. O pessoal está querendo... E a Rosa Malena falando sobre o suposto aumento de passagem para a próxima terça-feira, passagens de ônibus, né? Inclusive, pelo menos no Diário Oficial de hoje de Ribeirão Pires não tinha nada Não em tinha relação a nada. isso. Não temos nada oficial, né? Eu até vi que parece que teve uma reunião no consórcio. Isso. Né? E parece Ontem, que São não. Bernardo e Ribeirão, que acho que se posicionaram acho que a favor, né? Era a favor de se fazer esse aumento de forma regional, né? Só que aí não houve esse consenso, inclusive São Bernardo acabou fazendo reajuste. Na verdade, assim, as fontes que estavam na reunião do consórcio contaram, e as fontes, assim, prefeito e vice-prefeito que ligam para a imprensa, e contaram uma história e o consórcio teve que desmentir, e ficou pior o remendo do que, na verdade, a roupa velha, né? Porque aí o Orlando disse realmente que não teve o consenso ali para votar o aumento, né? E o consórcio disse que não teve votação sobre isso. Mas, na verdade, foi um posicionamento pessoal. É que o Orlando ele foi mais direto e falou, não teve consenso, pronto, acabou. Esse consenso independente se teve Ele é direto, né? E o Orlando é bem direto, né? E aí ficou essa dúvida, o consórcio disse que não houve nenhum tipo de votação oficial para esse tipo de situação. Geralmente até não precisa votar, segundo as regras do consórcio. É uma situação de puro acordo de cavalheiros ali, como acontecia na época do Marinho como presidente do consórcio. Inclusive o Marinho nem chegava a falar isso dentro da entidade, né? Ele fazia uma reunião no gabinete dele, na prefeitura, uma coisa mais informal, e todo mundo acordava, vai ser X. A maioria, né? Porque Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra sempre tiveram um valor menor em relação às outras cidades, e agora tentou-se retomar isso esse ano, só que acabou não tendo Mas tomara que não tenha esse aumento, né? A gente vai se posicionar contra. Espero que não tenha nenhuma nota da prefeitura, nenhuma nota oficial que vá ter esse aumento efetivamente em Ribeirão, né? O aumento passa pela Câmara ou não precisa? Não precisa, decreto direto. Decreto direto. Porque Rio Grande da Serra já se posicionou que não vai ter aumento. Isso, Gabriel Maranhão fez um vídeo, né, ontem no Facebook, falando que não ia ter aumento de passagens. Diadema, eles estão esperando, na verdade, surgir a proposta das empresas de ônibus lá em Diadema, que são duas, a Benfica e a Mobile Brasil. Então, por enquanto, não tem aumento, Diadema não vai se mexer se não tiver nenhum tipo de proposta. As demais cidades também estão anunciando que não vai ter aumento esse ano. Santo André, principalmente, porque no caso do Kiko, o motivo é as bombas que ele... Ou o Kiko não, do Paulinho Serra. Que as bombas que ele teve aqui em relação a IPTU e tudo mais, ele não vai querer se desgastar ainda mais com a população. Então tem esse outro motivo. Mas parece que em Ribeirão também teve a empresa, acho que, se eu não me engano, mandou, né, pedindo reajuste. Isso foi regional. Todas as empresas mandaram em janeiro o pedido de reajuste, através da associação, né? E aí teve muita gente reclamando em Ribeirão por conta do bilhete do estudante, né? Que a empresa tinha limitado.
apenas duas passagens por dia e tinha que ser naquele horário, né? E também a questão das linhas, a tal linha só que atende aquele bilhete. Aí eu questionei a prefeitura. Na verdade, a prefeitura disse que não houve nenhuma mudança, né? Eu peguei a lei e li, e a lei diz exatamente isso mesmo. É o que está lá, o bilhete gratuito para estudante, ele só pode ter 2 passagens mesmo diárias, e a linha que ele usar é a linha que vai de casa até o centro, casa até a escola, casa, não tem como alterar isso. Então está na lei. Não tem o que fazer. E a Risa Cavalcante está até falando sobre a questão dos ônibus da Rigras e tudo mais, que não estão com boa qualidade, né? Chama de lixo o serviço da Rigras. Como é que está essa questão lá do transporte público em Ribeirão? Realmente está muito ruim, como coloca aqui a Risa Cavalcante? A gente recebe muita reclamação, principalmente na questão de itinerários, né, e de horários, né? Se eu não me engano, o último ônibus é meia-noite, então a maioria dos estudantes não estudam em Ribeirão, né? Estudantes universitários que moram na cidade não estudam em Ribeirão, que tem uma única universidade lá. E Ribeirão todos sabem que é uma cidade dormitório, então ou a pessoa estuda fora ou trabalha fora. Então, às vezes, chega do trem, do último trem, cadê o ônibus? Meia-noite não tem um ônibus, você mora na Vila Bonita, em Ouro Fino, Parque das Fontes, aí não tem. Se a pessoa tem condição, às vezes o pai, a mãe vai lá buscar, ou então agora o Uber, né? Mas assim, não é todo mundo que tem essa condição, né? Tem gente que... Eu fiz faculdade suada na época, então assim, a gente tinha o dinheiro contadinho, entendeu? Então assim, isso que a gente tinha que tentar rever, né? A gente estivemos conversando com os vereadores essa semana, acho que foi na quinta-feira, até antes da sessão, e tocamos nesse assunto também, para a gente chamar uma reunião com o empresário, né, o dono da Rigras, com a prefeitura também, para a gente tentar alinhar essas questões, né? Tem questão de horários, vários bairros também, intervalo muito grande, e também alguns reclamam da qualidade. Só que também a gente tem que ver que Ribeirão também, a situação está um buraco. Só como que você vai exigir também, às vezes, um transporte bom, sei lá, para o Iramaia, um exemplo, sendo que o governo, nós governo, não damos infraestrutura necessária. Então, às vezes, são colocados ônibus bons, mas como se você colocar um carro ruim também, vai degradar mais rápido. Até a demora do itinerário se dá por também, Samuel, também, bem observado. Você tem ônibus que sai do centro e vai, como você falou, para Vila Bonita, é quase 1h20 para chegar até o final, né? Porque são linhas extensas, assim como São Bernardo tem linhas extensas, né? Santo André também tem linhas extensas. E as ruas, ela é de asfalto até determinado ponto. E depois é paralelepípedo e tal. E algumas em terra ainda. Então, só voltando na questão dos universitários, isso todo mundo que estuda à noite, faz faculdade à noite, acaba sofrendo com essa história. Eu acabei fazendo minha faculdade de jornalismo à noite e vira e mexe eu vi o pessoal correndo, principalmente quem estudava ali na Metodista, o FMU aqui em São Bernardo, São Caetano e tudo mais, para chegar até Diadema, o ônibus vinha lotado. E você tinha assim, se você não pegar um ônibus 15 para as 11 da noite, o próximo vai passar 11h30. Vida de brasileiro, então, para chegar, por exemplo, no terminal de Diadema, meia-noite, para pegar o último ônibus, fica muito complicado. É vida de brasileiro, né? É vida de brasileiro. Até os alunos lá da FIRP também, a mesma coisa. E lá mas o problema é único. Terra, né? Quase terra. Quase terra. Eu não digo assim, não é criar um terceiro horário de rush como tem no início da manhã e no final da tarde. Mas pelo menos deixar um certo número de ônibus suficientes, não só os municípios, mas também Expresso o governo do estado. Vai ser o nome. Boa. Mas o governo do estado Anota aí, Cleiton. Expresso Estudante, gostei. Pega aí. Agora, falando agora, gente, da questão mais política, a gente falou da Câmara, como que está o ambiente lá, e obviamente nós estamos em ano de eleição, Sim. E nós temos aqui chamado algumas pessoas que estão, de uma certa forma, sobressaindo, querendo ser candidato a deputado estadual, deputado federal, e muito se fala da sua candidatura lá como deputado estadual, pelo PV. Né? Não é só um zum, né? De uma certa forma, há uma substância nisso aí. Você é candidato, tem pensado, falado com o grupo? Eu estou para tomar até essa decisão, até na semana que vem, eu tenho um conselho de mandato, a gente conversou com o pessoal, porque recebi efetivamente algumas propostas para sair,
né, até fazer parceria, uma dobrada com o Amigão Dorto lá em Ribeirão, mas eu particularmente acho muito difícil, muito pouco provável. Né? A minha decisão hoje, estou praticamente anunciando aqui, né, em primeira mão para vocês que houve sim o convite, estava fomentando até esse final de semana, eu estava fomentando, mas eu acho que agora ainda não é o momento. Uma que eu tenho que aprender um pouco mais, ser um pouco mais político. Né? Eu comecei a aprender essa questão de política no meio do voo, né? Então, eu acho que é muito cedo, eu acho que eu tenho que consolidar meu mandato como vereador, né? Dar resposta efetiva para a população, para acho que tentar angariar outros voos. Mas houve o convite, balançou, tinha... e era assim, não era para fazer nome e para sair para Ribeirão. Então, assim, eu analisei também as dobradas fora de Ribeirão Pires, fora da cidade, principalmente na microrregião do ABC, mas eu acho que ainda não é meu momento. Mas seria pelo PV ou tinha convite de outros partidos? Seria pelo PV mesmo. O próprio PV. Seria pelo próprio Porque PV. então, ali está carente, né, de candidatura. Tá, né? mas eu acho que precisa. Está carente. Lá em Ribeirão nós temos quem hoje como virtual candidato? O Amigão, que é o mais certo. Exatamente. Ontem teve com Eu até às 14h59 de hoje, eu também era mais ou menos... Ah, é? Tô dando em primeira mão aqui. O Amigão vai me matar quando ele chegar. Mas é uma decisão também, assim, eu conversei com a minha família também, né, então é meio complicado, né? Mas o Amigão, eu vejo que ele... Falaram do Greco também e falaram, acho que do Dalton Amado. Dalton Amado, esses três... Foi secretário lá? Acho que ele foi vereador. Também foi vereador. Também, mas eu não sei também se é só... O Greco pode ser que saia. O Greco pode ser que saia também, mas eu acho que precisa. Eu acho que a microrregião Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra, acho que tinha que ter representante efetivo, principalmente Ribeirão e Rio Grande, né? É que não sai eleito um vereador, um deputado de Ribeirão e nem de Rio Grande da Serra. Quase saiu, né? Quase saiu o sobrinho do mas até que a votação dele em Ribeirão não foi tão boa, mas ele quase foi eleito. Ele ficou na primeira suplência. Acho que a votação maior dele foi na Baixada Santista, se eu não me engano. Sim. Mas acho que em Ribeirão acho que ele teve 7.000 votos. Os bem votados foram o Kiko mesmo. O Charles, que é irmão do Amigão. Do Amigão, na época. E os de fora, né? Veio muito... E hoje você tem ali uma condição política, que você está enquadrado ali, de que quem não sai candidato agora, nesse exato momento, você tem uma avenida gigantesca na cidade, né? Como parte de liderança política, né? Porque o governo até agora não sinalizou que vai apoiar alguém da cidade. Não, as informações que nós temos é que, ao princípio, o governo vai fechar com o Walter Yoshi. Para apoiar ele para deputado. Meu Deus do céu, é de fora. É de fora, mas é do Machado para estadual. Entendi. Então tem muito a ver com o Kiko, tem muito a ver com o Kassab, tem muito a ver com o secretário de obras, o Taki Yamauchi. Então, inclusive o Taka, que poderia ser candidato para tentar alguma coisa em Diadema, também descartou completamente essa situação para ter que apoiar o Walter Yoshi. Essa situação. Não teve nem fala sobre a questão do vice-prefeito, porque também no início se ventilava que ele sairia candidato. Mas em momento algum chegou para a gente isso concreto, sempre da questão do Walter e eles têm um compromisso acho que com o Campos Machado, também, que é do PTB, que é do partido do Gabriel. Né? Então, assim, sempre eles sinalizaram para isso, também com o Caio França, então aí que a gente não entende, é isso que falta a gente, sabe, por isso que nós que somos do governo, é isso que faltava, a gente fazer parte disso, né? Fazer parte dessa conversa, né? Isso que a gente sente mais. E o que você tem nesse primeiro ano de mandato, e agora eleito um vereador novo, você disse que está aprendendo ainda na política, como você tem avaliado esse primeiro ano de gestão e a mudança de gestão, né, do Saulo, que o pessoal reclamava muito, para a questão do Kiko, como você tem avaliado isso e se isso tem já repercutido, o pessoal já consegue ver essa mudança de gestão ou se não houve essa percepção? Você diz do Saulo para o Kiko? Isso, como você avalia pessoalmente e como o povo tem avaliado? Tá. Pessoalmente eu avalio que houve sim uma melhora assim, gritante, né, tanto é que ele conseguiu sanear, né, algumas dívidas do município. Né. Tem muito que melhorar? Tem muito que melhorar ainda. Eu acho que daria para fazer, né, talvez reduzir o número de secretarias, né, enxugar um pouco a máquina,
né, pública, mas eu vejo que como um gestor, né, um bom gestor, ele é assim, a gente brinca que ele é frio, né, mas ele tem que ser um bom gestor, só que a população, né, ainda não... Essa é a minha avaliação, que ele está melhorando, mas acho que pode melhorar. A população que está de mal a pior. Essa é a sensação que a gente vê nas ruas. Né? Acho que talvez essa indignação, porque está todo mundo revoltado com a política, o povo está... não é que é aquele negócio de imediatismo, né, de última hora, mas é que é a sensação do povo. A população veio uma aposta, não deu errado. Veio a outra aposta, deu errado. Então, assim, o povo quer resposta. Né? Então, assim, até aquele negócio do cavalo que a gente estava brincando aqui antes. Pô, a repercussão que deu a mudança do cavalo de lugar. Mas por que deu essa repercussão? Porque o povo quer melhoria, quer que a saúde funcione da cidade. O povo está errado? Não está errado. Tá? Então, a gente tem que saber lidar, né, com isso da população. Né? E o Kiko também tem que saber lidar com isso, né? Mas eu acho que... Né, dá pra... Tem algumas perguntas, mais participação. Rízia Cavalcante. O Marcelo Menato. Marcelo Menato, o assessor de gabinete grande amiga. Do Kiko na prefeitura, também mandando um abraço. Grande abraço, Marcelo. O Akira Auriani, que é vereador lá em Rio Grande da Serra, pelo PSB, também mandando um abraço para você. Você, o Akira, tem alguns vereadores que estão se juntando ali. Eles estão fazendo um clube, Ribeirão, nós estamos fazendo um clube, mano. Eu já vi com o Fernando Rubinelli também. Abaixo dos 40, isso aí? Mais ou menos. É que eu tô quase nos 40. É um mini consórcio de vereadores. Não, mas a intenção consórcio Kids. Foi legal. Boa. Consórcio Team. Né? E eu tenho tamanho também, Kids. Tem idade e tamanho ainda. Mas é legal essa questão do Akira. Abraço, Marcelo, grande abraço, meu amigo. O Akira, realmente, nós conversamos desde o ano passado para fazer uma espécie de uma frente parlamentar aqui no Grande ABC. Né? Até nós colocamos o nome de Nova Política ABC. Né? Nós estamos até para agendar, para falar com o Fábio Palácio aqui no consórcio intermunicipal, para justamente alguns vereadores, né, então tentar pegar de cada cidade, né, mas o amigão também vai junto. Se de São Bernardo tiver alguém legal no perfil, 2 vereadores também pode entrar para esse time. Quem que está hoje? Hoje está eu e o Akira, o amigão vai fazer parte, com certeza também, o Fernando Rubinelli, tá? São 5. E também tem já algumas conversas com o Rafael Demarque também. Você é o mais pobre dessas turmas. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Como a gente diz, eu sou pé de rato. Akira é amigão, Fernando Rubinelli e Demarque. Eu sou pé de rato. Por isso que eu falo, tem que ser amigo do rei, né? Você não precisa ser o rei, né? Se você é amigo do rei, tá bom, né? Qual é o objetivo? O objetivo é a gente traçar planos em âmbito regional. Então, por exemplo, projetos que caibam, compartilhar ideias, né? Projetos que caiam bem na cidade de Ribeirão, que pode ser justamente utilizado aqui em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano. Por exemplo, você mandou até uma mensagem para a gente daquela questão dos royalties. Começou aqui no... É algo que nós vamos discutir. Eu até falei, poxa, legal, obrigado, boa ideia. Mandei para o Samuel. Que até já conversei com a Akira, e justamente nós vamos pautar já essa demanda. Então, é algo bacana. Então, assim, vereadores que têm um mandato transparente, participativo também. Então, a gente vai fazer essa hub, né, essa rede de novos vereadores, né, a nova política. Deixa um gordinho entrar na cota aí, que tá só o pessoal afilado. Mas eu perdi 20 quilos, eu sou um ex-gordinho. Então, mas só para especificar, frentes parlamentares na ABC já teve 2 ou 3 tentativas, até de mulheres, né? Até a frente das mulheres, que a frente das mulheres até avançou, conseguiu até uma parceria com o consórcio até determinado momento, durante a gestão do Luiz Marinho e tudo mais, mas depois, até pela redução do número de vereadoras aqui na região da ABC Paulista, acabou minguando essa história. Mas era sempre uma coisa muito... tentando colocar todo mundo ali na roda. Não. Nesse caso é mais uma questão assim... pontual de tentar juntar um pessoal, mesmo que seja um de cada cidade, como representante, entre aspas, e tentar traçar pautas em comum ali que vocês poderiam ajudar os prefeitos a trazer para a região investimentos, ou no caso dos royalties da água, que até foi um papo com o Fernando Rubinelli quando ele veio aqui há 2 semanas atrás. Então, seria mais ou menos isso. Não é uma frente para tentar formar, sei lá, uma Câmara da ABC. Não, pelo contrário. A gente não está nem... em busca da quantidade, a qualidade e também ser pessoas que têm a mesma metodologia de mandato, né? A mesma, vamos assim dizer, ideologia, né? De certa forma. Então,
Porque não adianta ter pessoas com intuitos diferentes. A gente quer só compartilhar ideias, né? A gente não quer usar isso de maneira política, trampolim político, nada. A gente quer só... Eu faço parte já de uma rede, né, de hub diferente também, com o vereador Caio Cunha de Mogi das Cruzes, tem o de João Pessoa, tem de Angra dos Reis. Então, assim, é legal, isso é bacana. Então, eu falei assim, poxa, por que não trazer para o ABC? Aí, em conversa com a Kira desde o ano passado, vamos. E aí, surgiu, né, tá surgindo aí, acho que vai dar certo. O que seria bom, né, o consórcio ser utilizado para essas discussões regionais, né? Não apenas os prefeitos. Acho que o consórcio deveria ser mais utilizado nessas pautas, seja de vereador, seja dos secretários. Uma das coisas que eu sinto muita falta, e eu digo muito isso, é a pauta do turismo no consórcio, que ela é quase nula. O consórcio é quase 100% pauta do transporte, seja estudo, seja... E precisa, porque nós temos polos turísticos fantásticos, maravilhosos, a cidade de Ribeirão é um deles, e não se tem isso, né? Exatamente. E daria para fazer uma coisa super bacana, por exemplo, Ribeirão Pires, Santo André, né, por conta de Paranapiacaba e Rio Grande da Serra. Tá? Então, assim, tem como a gente fazer alguma coisa assim diferente, pautar essa questão do turismo, pautar essa questão do royalties de água, e os vereadores participarem aqui, né? Só que, por isso que eu falei, precisa ter a mesma ideologia, né? Pensar junto, né, no mesmo caminho, né? Não adianta fazer uma frente, vários vereadores ir lá tirar uma foto, frente parlamentar do ABC, não adianta. É mais uma balela, né? Na época do Marinho se fez uma frente, até com uma reunião em São Bernardo do Campo, eu estava nessa reunião, todo mundo pensou que ia para frente, mas aí o Marinho falou assim, não, então pegam 2 de vocês aí, de 142, pegam 2, faz um representante. Tipo assim, representa para olhar a reunião do consórcio, né? Então acaba sendo ruim, né? Se fosse feito, mesmo que fosse feito um GT ali dentro do consórcio de vereadores, um de cada cidade que está consorciada ainda, já ajudaria muito, né? Como tem os GTs de cada área em relação aos secretários, né? Pelo menos uma coisa ou outra ainda está andando. É uma ideia que não tem que surgir deles, né? Eu acho que tem que surgir essa mesmo da borda mesmo. Isso. Acho que é o pessoal que tem que se unir e bater lá no consórcio, assim como as mulheres fizeram. Né? Foram lá, exigiram o direito de poder ter uma pauta específica dentro do consórcio. E a gente quer participar dos GTs. Né? Eu queria perguntar, uma das principais reclamações de Ribeirão Pires sempre foi saúde, né? A gente veio numa derrocada grande de saúde e o pessoal reclamava muito da UPA, né? Uma reclamação constante, mas de uma certa forma, eu sendo jornalista, no seu Carlos também, a gente foi diminuindo a questão de reclamações, o pessoal sempre mandava uma reclamação ou outra. Você que está ali no dia a dia, melhorou essa parte da saúde? Melhorou, né? Não, longe de chegar ao ideal, né? Houve uma melhora, por isso que eu até vem de encontro à sua pergunta anterior em comparação do governo do Saulo com o Kiko. Houve sim melhor, mas longe de chegar do ideal ainda. A questão da maternidade do São Lucas, né, humanizou bem, teve aquela reforma externa, como todas as administrações sempre fazia, né? Reinaugurava São Lucas. Só que agora, na prática, a gente está ouvindo menos reclamações, tem casos assim, muito pontuais. Então, assim, no São Lucas, hoje está nascendo gente em Ribeirão Pires, coisa que não estava nascendo no governo Saulo. Tá? Então, méritos para o prefeito, né, para a secretária de saúde, nesse sentido. Na UPA em si, a gente ainda ouve bastante reclamação, né? Principalmente questão de falta de ambulância. Tá? Então, por exemplo, teve uma munícipe, a gente tem um gabinete online, né, um número de WhatsApp que me mandou mensagem, minha avó ficou esperando 8 horas uma ambulância. Uma camada para chamar. E aí? Em 8 horas, né, a gente está brincando, estamos falando de saúde. E aí tive conhecimento que tinha uma só ambulância no município. Então isso é inadmissível, né? Isso precisa ser mudado. E a questão lá na UPA, né, melhorou, mas longe do ideal. A gente citou 2 áreas que, pelo jeito, são os grandes desafios de Ribeirão, assim, desafios de tipo, da questão de prioridades, né? A infraestrutura, com a questão das ruas e tudo mais, que você não, em alguns lugares você não tem acesso. No caso de Ribeirão, ainda tem a questão de ser uma área de manancial na maior parte da cidade que dificulta determinadas obras. E essa questão de saúde. Seriam assim, se o Kiko quisesse priorizar 2 coisas, assim, seriam precisariam mais de investimentos nessas 2 áreas. Exatamente. Eu acho que se
quando a população, aí também vem de encontro com aquilo que você falou, porque a população vê, ele olha aquilo, né? Ele não vê o macro, né? Ele vê o micro. Então, assim, o que acontece nesse sentido? Ele vai na UPA, é mal atendido, demora, né? Então, aí quando ele vai para casa, se retorna da UPA, aí carro no buraco, mato, buraco, mato. Então, como ele vai elogiar? Né? Então fica difícil ter um governo avaliado positivamente nesse sentido. Mas a questão da saúde, acho que se o Kiko priorizar efetivamente, aí... O que você coloca, então, como as principais, nessa troca de mandato agora, aquilo que realmente deu uma melhorada ou que está fluindo bem as áreas de Ribeirão, seja educação, saúde? A parte do turismo, a parte do turismo e desenvolvimento econômico, achei que estava realmente, né, mas tem que melhorar, e a questão da infraestrutura da cidade. Mas pelo menos eles fizeram o plano, o diretor de turismo, estão se empenhando efetivamente, então essa aí foi uma área assim, muito boa. A questão dos funcionários, né, do Instituto dos Funcionários do INPREP, regularizou todas as dívidas que tinha com os pensionistas, né, enfim. E também teve a saúde na questão do São Lucas, tá? Então isso a gente tem que elogiar. E olha que difícil, hein, essa pergunta, hein? Deixa eu ver mais. Já listou 3, já dá uma lista boa já. Para quem... Educação também em Ribeirão sempre foi bem, né? Sempre foi bem, mas assim, dá para melhorar também um pouquinho, mas dá para melhorar mais. A gente vê que tinha uma... Na época do Clóvis, vamos ser justos também, na época do Clóvis a educação em Ribeirão era lá em cima, era top. Mas hoje a gente não vê muita reclamação também na área de educação, né? Não vê muito, assim, a reclamação que nós vemos é a questão que todo mundo quer estudar no Carlos Rom, que é uma escola referência, né? Então, assim, o grande desafio... Muda o nome das escolas para todas Carlos Rom. Acho que o desafio, né, é tornar todas as escolas de Ribeirão um Carlos Rom. Aí Ribeirão, aí eu não... Então, é isso que eu não... Esse time que a prefeitura está, né, a secretaria, a pasta está encontrando dificuldade, porque todo mundo elogia. Como que dá? Aí você não dá para criticar a educação de Ribeirão, sendo que São Lucas o Carlos Rom é referência. Né? A maioria dos alunos que saem do Carlos Rom, eles entram na ETEC. Tá? Então, poxa, então local onde você leciona ainda? Leciono. Né? Agora eu estou na ETEC de Rio Grande da Serra. Né? Estou gostando muito da participação dos internautas aqui, com muitas reações, muitos comentários. Falando mesmo dos problemas da UPA, né? Até fala da questão de atendimento. Os atendentes também parece que estão fazendo um grande serviço aí na UPA, pelo menos as reclamações que acabam chegando aqui, e elogiam a questão do São Lucas dessa melhora. Melhor, então, teve sim a melhora. Então, o povo também está sentindo, entre aspas, essa diferença. Tá. O São Lucas realmente melhorou, a UPA ainda precisa de uma melhora urgente, né? É um emergente, né? E o engraçado é que é o seguinte, aquilo que a gente vive falando aqui no RDTV, a questão da UPA ser algo do governo federal, o governo federal manda o dinheiro, a UPA é construída e a bucha fica para a prefeitura, que muitas vezes não tem nem dinheiro suficiente para manter uma UPA de qualidade. E tem a gestão da UPA, como é emergência, o poder público depende muito da questão dos médicos estarem no local. Se o médico não está, essa é a grande dificuldade, né? Você chega lá, está escrito lá, médico fulano, ciclano e tal, mas às vezes não está. Essa é a grande dificuldade. E em conversa até com a secretária de saúde, esse é o grande desafio, né, da secretária, justamente essa questão dos médicos, e principalmente os médicos concursados. É isso que ela verifica. Então, normalmente tem médico que falta, não dá justificativa por conta... Né, eles apresentam... Eles dão, como que é o atestado médico depois? Mas só que o nome fica lá, é complicado. Então, isso que o Samuel falou também é de subimportância. Então, assim, e a grande dificuldade da secretária, que ela está encontrando também, é essa questão dos médicos. Parece que até colocaram ponto eletrônico. Ponto eletrônico, os médicos parece que quebraram.
ponto eletrônico. Mas na época do Saulo eles fizeram até protesto contra o ponto eletrônico. Tá, então Na aí UPA. não Então, dá. A gente tem que valorizar o funcionário concursado? Temos que valorizar o funcionário concursado, sim. Mas também, né, o funcionário concursado... Eu sou concursado, sou professor na ETEC, né, no Centro Paula Souza. O salário é maravilhoso? Não, não é. O salário é baixo. Mas eu estou lá. Quando eu prestei o concurso, eu sabia o valor do salário. Então tem que exercer da melhor maneira possível. O médico é a mesma coisa. O que eu converso com alguns prefeitos é que a dificuldade é que o médico ele quer ter os dois. Ele quer estar lá no público, mas ele quer estar atendendo no privado. Porque no público ele tem essa autonomia de dar um somebody love. Exatamente, e aí chamado vai, Pelé, né? E aí ele vai atender nas clínicas e tá dando plantão. Que é o que aconteceu. O Fantástico pegou isso. E se for fazer mesmo uma apuração mais criteriosa, o grande problema é que depois você fica refém do médico. Se eles dão, nós vamos fazer uma greve. Então, mas a secretária está sendo bem dura. Também tem que fazer justiça também. A secretária está sendo justa, né? Está sendo bem dura nesse sentido, na questão de punição. E eu tive um problema, né, foi no São Lucas. Né, e eu não gosto de envolver, né, muitas coisas. E mesmo assim, eu estou elogiando, o que eu elogiei? O São Lucas. Né, mas eu tive um problema com eu moro próximo do São Lucas, e minha filhinha, né, tem 3 anos, a mais nova, ela convulsionou em casa. Né, e eu corri desesperado com ela no carro, cheguei no São Lucas, não temos médico, não vai atender. E aí eu joguei ela no carro, fui lá para a UPA, que é na Santa Luzia, então assim, minha filha estava desfalecida praticamente, entendeu? Mas foi um caso pontual de uma funcionária que omitiu, né, socorro nesse sentido, então a gente não vai criticar, né, o sistema por conta disso. Então a gente sabe pontuar, sabe elogiar. Então assim, eu estou elogiando até o São Lucas, onde eu gosto de ser coerente, entendeu? E a saúde está longe do ideal, mas também por conta dessas dificuldades aí. E a infraestrutura na UPA também poderia melhorar, viu? Lá está chovendo. A Rízia Cavalcante está falando assim, é muito triste saber que concursados na área de saúde ganham R$ 1.400. Verdade. Isso é verdade. Verdade. Nós estamos pontuando aqui o médico. Nós estamos falando do atendimento. A gente está falando dos médicos agora, da questão que eles têm, né? Quem está ali para atender o povo mesmo, a gente sabe, uma hora ou outra tem esse problema, mas não é fácil você estar ali dando plantão só com problema. O hospital é 100% problema. É porque geralmente o atendente, o enfermeiro estão lá todos os dias, isso aí dificilmente falta, né? Exato. Agora, às vezes o médico quer, vou ficar tanto tempo aqui de manhã, à tarde. Vou dar uma dormida. E aí a reclamação também, que também é justa, então, por exemplo, o enfermeiro que é concursado, um exemplo, ganha R$ 1.400. O enfermeiro que é da terceirizada ganha R$3.000. Então, gera esse desconto. É ruim, você entendeu? É ruim, né? É muita coisa que precisa ainda. O Brasil ainda tem uma discrepância enorme no setor público e privado. Assim, alguns salários do setor público é muito alto e outros são extremamente baixos. Né? E eu acho interessante que o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão mexer só no que são baixos. Né? Corta aqui, mas não mexe nos que são altos, que é salário de gente concursada, promotor, gente do tribunal, do próprio Tribunal de Contas, Ministério Público, do Judiciário, que a gente está vendo as bombas aí passando sobre auxílio moradia, exatamente essa discrepância, porque quem está lá todo dia vendo problema, tendo que receber sua filha, tendo que receber a filha dos outros, ganhando R$ 1.400. É difícil. E outros com R$30 mil mais 4 pau de Não, é difícil. Muitos problemas para resolver no Brasil, que não dá para resolver em 4 anos. Não dá. Infelizmente não dá. Não resolveu em 500? Não resolveu em 500, mas em 4. Então vamos... A gente espera que pelo menos dê um primeiro passo, né? Que as coisas melhorem. Por exemplo, a questão dos médicos, que se entre num acordo, mesmo que seja um acordo nacional, com o Conselho de Medicina. Não vai. Vamos tentar fazer um meio termo. Sabe o grande problema? Eu acho que o vereador, que é professor e advogado, ele pode... o judiciário, os médicos, eles têm um conselho próprio. Sim. E eles advogam em causa própria. Você nunca vê um médico, que nem o Abdel Maci. Ele está preso. Mas e como que está o registro dele na medicina? Demorou uma eternidade. Nós tivemos um caso aqui de um juiz que cometeu crime na nossa região.
ele ficou quase 10 anos para poder o Conselho Nacional de Justiça afastar, porque ele estava ganhando a aposentadoria. Aposenta. O juiz que roubou os bens do Ike está aposentado. Então a gente tem isso no Brasil. Né? Quem que vai julgar o juiz? É o Conselho Nacional de Justiça, que aí eles usam a tapadeira que fica na frente do Supremo. Né? Para eles, não, vamos aposenta. Vamos dar auxílio moradia para todo mundo. Olha, o juiz foi pego em corrupção. Não, pera lá. Não, é que nem os médicos da mesma forma. Da mesma forma. Só Deus sabe quando isso vai realmente ser resolvido, né? É aquela coisa que tem, Deus tem piedade de todas as nossas almas. Né? Mas eu acho que assim, até o que eu pedi para a secretária é ter pulso firme, entendeu? Porque do mesmo jeito que o atendente, mesmo com um salário baixo, ele vai lá, a enfermeira vai, trabalha certinho, cumpre o seu plantão, tudo certinho, porque o médico não. Então, assim, se o médico faltou, que puna. Né? Que abra processo administrativo para esse médico, lógico que deu direito de defesa, tal, enfim, mas tem que punir, não pode ficar também ser passivo, né? Exatamente. Também mandar um abraço para o Reinaldo Moreira, para o Leonardo Furtado e todas as pessoas que participaram aqui do RDTV. Infelizmente, a gente já chegou aqui ao final do nosso programa. Já passamos até de 1 hora aqui. Geralmente a gente está passou rápido, né? Passou rápido. A gente está uma média nossa aqui de programa, mas a gente agradecer muito a participação de vocês. Foi muito legal. O pessoal de Ribeirão Pires sempre bem ativo aqui nas redes sociais. Então, agradecendo aqui ao Mauri Dias, do PV, vereador de Ribeirão Pires, que tem muita gente aqui querendo você como daqui a pouco vamos pegar esse vídeo. Eu sou pré-candidato a deputado federal em 2022. Pronto, outra antecipação. Mas, Mauri, muito obrigado por ter vindo aqui ao RDTV. Imagina, cara, obrigado pelo convite. Você quer deixar um recado aqui para a população de Ribeirão Pires? Queria deixar um abraço para vocês, deixar aberto o gabinete também para poder estar participando. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, nosso conselho de mandato dos diferentes, tá? É só entrar em contato com a gente, tá lá no gabinete. E confiem, tá? Acho que a cidade de Ribeirão tem muito que melhorar, muito que crescer, mas assim, a Câmara Municipal, né, começou a dar sinais, né, que pode reverter esse quadro que está na nossa cidade, tá? Torcer que o prefeito também faça uma boa administração, a Câmara também estará do lado da administração para governar e naquilo que for bom para a cidade também. Queria agradecer aqui vocês também pelo convite, Samuel. Sempre à disposição. Samuel fez uma entrevista comigo na campanha, né? Na campanha. Depois você ganhou. Foi depois, é verdade. Foi depois lá no escritório. Preciso voltar agora. Estou voltando com todo mundo. Tá voltando. Legal, bacana. Pronto, Samuel, valeu, hein? Olha, eu quero agradecer, Carlos. Sempre bom estar aqui com a Mauri. Gente nova na política, né? Queria agradecer as meninas que estão na técnica. Uma já está entre nós. Já nos deixou? Já foi pular carnaval. Olha, use camiseta de carnaval. Sim. Não faça xixi na rua. E também não põe a mão em poste, hein? Cuidado. Agora é essa do governo. Né? Os novos recados, carnaval é um recado novo. Mas valeu, galera. É o seguinte, se você perdeu alguma parte desse bate-papo, daqui a pouco vai estar na íntegra aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário, mais tarde no youtube.com/Repórter Diário e no repórterdiario.com.br você vai encontrar algumas matérias em relação sobre alguns pontos que foram debatidos aqui nessa entrevista e também a nossa versão impressa do RD que está lá para você com outras notícias também da região, além da questão da febre amarela. Valeu, pessoal. Até o próximo RDTV. Um ótimo carnaval. Abraço. Tchau.